Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa e todas as madrugadas de domingo, 2h, eu estou aqui nesse horário original do programa. Gratidão a você que ouve sempre, que acompanha, que fica aí aguardando o horário do programa. Gratidão a você. Gratidão a você também que vai assistir ou ouvir num outro momento no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Procura lá no YouTube, meu canal, todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, inclusive esse, daqui a pouquinho vai estar lá para você poder ouvir, para você poder assistir num outro momento, num momento que seja mais apropriado para você do que aqui na madrugada, né? Eu sou psicanalista, o meu trabalho tem a base na psicanálise e hoje eu quero falar de um tema clássico psicanalítico. Eu trabalho também com as constelações, trabalho com a hipnose, trabalho com o reiki na parte energética, trabalho com a energização xamânica, né? E cada programa eu trago um tema, né? Então a gente vai falando aqui de todo esse universo holístico, desse universo terapêutico, sempre com um único objetivo: levar para você autoconhecimento. Levar para você conhecimento sobre você mesmo, sobre você mesma, né? Esse é o trabalho, esse é o foco do meu trabalho. É trazer para você conhecimento sobre você, né? No modelo psicanalítico, na ideia, na tese psicanalítica de Freud, nós temos um aparelho psíquico e nesse aparelho psíquico nós temos um inconsciente. E esse inconsciente grava toda a nossa história, gravou toda a nossa história da infância, já vem gravando informações desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Então, muita coisa que a mamãe sentiu, sofreu, viveu, vivenciou durante a gravidez, ela informou para essa criança. Ela passou essa informação. De que maneira que essa criança cresceu, virou adolescente e hoje é um adulto e está aí me ouvindo, né? De que maneira você lidou com essa informação, só um processo terapêutico para saber. Você talvez esteja vivenciando situações com base ainda nessa informação que ela te passou há 40, 50, 60, 70, 30, 18 anos atrás. 18 é mais difícil, né? É difícil ter ouvinte de 18 anos de rádio, né? Na rádio não faz, para esse público mais jovem, rádio já não tem mais o mesmo efeito. Para nós, né, da nossa faixa, o rádio ainda é um grande companheiro. Então, não importa se tem 30, 40, 50, quantos anos atrás, você pode estar vivenciando informações passadas pela mamis na fase da gravidez, na fase da gestação, na sua gestação. O bebê, a partir do 3º mês, ele já começa a receber as informações da mamãe, né? Então, quanto que essa mãe, de que maneira essa mãe vivenciou esses 9 meses, né, esse processo todo da gravidez, de que maneira que ela vivenciou isso, né? Quais eram as questões que ela tinha, quais as questões que ela enfrentava, quais as questões que ela precisou ajustar para poder, durante os 9 meses dessa sua gestação, vivenciar, né, os dias dela, né, de que maneira que ela precisou se ajustar para continuar o processo natural de vida dela, da gravidez, de você lá dentro, né?
Então tudo isso são informações que estão contidas nesse inconsciente. E enquanto a gente não tem consciência, né, enquanto a gente não tem consciência do inconsciente, esse inconsciente vai fazendo o movimento da minha vida. É ele que faz o movimento da minha vida. Por que que a gente repete tantas questões? Por que que a gente deixa de fazer tanta coisa que a gente quer fazer, que a gente se programa para fazer, mas a gente não faz? Quantas coisas a gente quer vivenciar de uma maneira e sai totalmente ao contrário, né? E aí a gente fica pensando que tem um monte de coisa interferindo, tem um monte de coisa que não está me ajudando, e no fundo, quem é que não está te ajudando é você mesmo, você mesma. Né? Por quê? Porque você não tem ainda a clareza. Você não tem ainda a clareza do que está nesse inconsciente, né? De quais são as questões que você traz. E eu estou falando aqui que é desde a gestação, né? Mas vai desde a gestação, passando por toda a infância, né? Por 3 grandes fases do desenvolvimento humano, que vai ali até por volta dos 10 anos. Aí sim, você completa 80% desse inconsciente. 80%, é muita coisa. Então é necessário, não dá para fugir. Né? Às vezes a pessoa me diz assim, eu passei o teu número para uma pessoa porque ela precisa de terapia. E aí eu digo, todos nós precisamos de terapia. Toda pessoa precisa, toda pessoa. Umas mais do que as outras, umas um pouco mais, umas muito mais, mas todo mundo precisa. Né? É importante para todo mundo esse processo terapêutico, porque a gente traz muita informação que a gente não tem nem ideia. Né? E no processo terapêutico a gente vai conseguindo ter clareza de que maneira que a gente está seguindo um padrão da mãe, um padrão do pai, um padrão de uma pessoa importante que que conviveu com você, que faz parte do seu crescimento, da sua educação na sua parte infantil. Né? Um tio, uma tia, um avô, uma avó, é muito comum, né? Os avós, principalmente, tomarem conta das crianças enquanto os pais têm que trabalhar. Então essa criança começa também a receber informação dessas outras pessoas que não pai e mãe. Então olha quanta informação, quanto vínculo emocional, quanto vínculo mental a gente traz desde a infância. E que se você não faz terapia, você não tem consciência disso. Né? Ok, você pode estudar muito, você pode ler muito, você pode assistir muitos vídeos sobre isso e já ter despertado as suas consciências, né? Você já pode ter descoberto os teus inconscientes. Ótimo, é possível sim, é possível, claro que sim. Não é tão simples, mas é possível, né? Agora, quando você vai para o processo terapêutico, aí sim, aí você tem a certeza de que em algum lugar você vai chegar, né? Porque é a ajuda do profissional, é a ajuda daquela pessoa que estudou, vem estudando, estuda as pessoas, estuda os temas, estuda os livros de quem escreveu, de quem fala, de quem falou sobre psicanálise, né? Então, é uma condução técnica, né, através do profissional, sem julgamentos, sempre, absolutamente, sem te julgar. Não importa qual é a questão que você vai trazer, não importa qual é a questão que você vai trazer, jamais o terapeuta vai te julgar. Essa é a ideia, né? Esse é o princípio, essa é a norma de conduta do terapeuta. Jamais julgar, para que você possa se sentir de fato completamente à vontade. Né? É diferente daquele bate-papo com um amigo, que às vezes é, sim, importante, né? A gente desabafa ali,
tomando uma cerveja, tomando um vinho, com um amigo, mas é um desabafo, não é um processo terapêutico, né? Não tem técnica, e pode ter, e normalmente tem, o julgamento desse amigo, né? Ele vai julgar, ele vai dar a ideia dele e quanto ele sofre, né? Quanto ele tem, as tendências dele, de que maneira ele vai te ajudar, de que maneira ele vai te orientar, com base num processo técnico, ou ele vai te orientar de acordo com a vida dele, como será a vida dele, né? Então, é diferente. É gostoso, é importante, faz bem, bate papo com amigo, enfim, mas não é terapia, tá? Não é terapia, não é um processo terapêutico. O processo terapêutico tem que ter, é importante que tenha a participação técnica, né? E principalmente o não julgamento do terapeuta. Então é isso que acontece, né? Quando você vai lá, me procura e traz a tua questão, eu vou informar para você de acordo com aquilo que a técnica nos ensinou, de acordo com aquilo que a técnica nos trouxe de informação. Sem absolutamente te julgar, então você consegue ter um olhar diferente para você. Você consegue ter um olhar diferente para as tuas coisas, para a tua vida, para as tuas questões. E isso vai elucidando, isso vai trazendo clareza, né? Isso vai trazendo consciência. Isso vai trazendo consciência para você. Você sai da inconsciência, você sai do inconsciente para vir pro consciente. Isso não vai, apenas isso, ou somente isso, não vai fazer você resolver algumas questões. Vai te trazer consciência, né? A consciência vai vir. E isso vai ser muito importante. E muitas vezes, só o fato de você ter a consciência já vai fazer toda a diferença. Agora, a partir de ter a consciência, você precisa mudar a forma de atuar na vida, né? É isso que eu quero dizer. Ter a consciência não vai transformar. A transformação vai vir quando você, a partir dessa consciência, a partir de um processo consciente, você entender que você pode, que você deve mudar a forma de fazer o que você vem fazendo, né? Porque é isso que você vem fazendo que talvez não esteja legal, que talvez não esteja trazendo os resultados que você quer, porque você faz isso de uma forma inconsciente. Aí você vem para a consciência, você percebe por que você fazia, mas só isso não vai adiantar, né? Você precisa fazer diferente, né? Então esse é o processo terapêutico, né? Esse é o processo terapêutico, você fazer de uma forma diferente aquilo que você vem fazendo. E aí sim você começa absolutamente as tuas transformações, né? Você, com essa consciência, com esse poder sobre você, você começa então a fazer movimentos diferentes daquilo que você vinha fazendo, né? E dentro desse processo, você se depara muitas vezes com o que na psicanálise nós chamamos de mecanismos de defesa, né? É um termo técnico que se chama mecanismos de defesa. São vários, em média 10 mecanismos de defesa. Eu quero passar um pouquinho para você esse entendimento dos mecanismos de defesa, né? Porque eles acontecem naturalmente de uma forma inconsciente. Lembra sempre disso, né? Eu falo aqui sempre daquilo que é inconsciente, daquilo que é racional, daquilo que é consciente. Você já sabe, você tem um monte de informação, você pode fazer um monte de mudanças, se você quiser, se você conseguir, enfim, né? Eu vou aqui, como psicanalista, falar sempre daquilo que está inconsciente, daquilo que você ainda não percebeu, daquilo que você ainda não sabe, né? Então, nesse movimento inconsciente, existem os
mecanismos de defesa. O mais importante deles é a repressão, ou como na psicanálise nós chamamos de recalque. Não é esse recalque aí da moça que canta aí, não. Tem uma música aí do recalque. Até se você encarar, né, as tuas questões da maneira como ela canta, ótimo, você tá fazendo certinho, né? Porque ela não está nem aí, não é mais ou menos isso que diz a música lá, né? Ela não está nem aí para você, né? Para o outro, né? Mas não é isso, né? É um outro modelo. É recalcar, é esconder, é reprimir sentimentos que você não conseguiu resolver. Então você vivenciou situações que você não tinha como resolver, que você não sabia como resolver, que você não poderia resolver, porque se você fosse para resolver, você ia causar um determinado estrago, né? Às vezes acontece isso, não é? Às vezes acontece isso. Vou dar um exemplo aqui, muito comum. Você descobre que a sua companheira ou que o seu companheiro está talvez te traindo. Você tem ali uma informação, você conseguiu ver, você conseguiu perceber, você percebeu, ou até você teve clareza disso, não é? Mas você não pode resolver, porque se você for resolver, você termina o seu relacionamento. Você termina o seu casamento de 10, de 15, de 20 anos. Então o que você pode fazer? Você dá uma recalcada nisso. Você dá uma repreendida, você repreende isso. Por quê? Porque você não pode resolver. Como é que você vai resolver isso? Você descobre que o seu pai ou a sua mãe está traindo, alguém está traindo alguém ali. Você descobre que sua mãe, você viu lá sua mãe mexendo lá na carteira do seu pai, lá pegando um dinheiro dele. Em algum momento da sua existência você viu esse movimento. E você faz o que com aquilo? Você vai contar para o seu pai? Você não podia contar, porque você ia complicar a vida da sua mãe. Você não podia nem dizer para sua mãe que você viu ela fazendo isso, porque você ia criar um problema. Mas você percebeu que aquele movimento não era um movimento sadio, não era um movimento saudável. E você repreende, você recalca. Você coloca debaixo de um tapetinho essa sujeira. Né? Imagina aí que o recalque, que a repressão, esse mecanismo de defesa, ele é um tapetinho, onde você guarda essas coisas que não dá para você resolver agora. Joga lá, deixa lá. E às vezes você vai carregando esse tapetinho de muita sujeira, de muita questão, que não dá para resolver agora, joga lá. Não consigo resolver isso agora, joga lá. Não vou dar conta de fazer isso agora, joga lá. E você vai recalcando, vai recalcando, vai recalcando. Em algum momento da sua existência, você pode, né? Você pode desencarnar. Você pode fazer a sua passagem com 115 anos, sem nunca ter mexido na sujeira desse tapetinho. Você guardou ali e ficou ali, e com 115 anos você faz a sua passagem sem nunca ter mexido naquelas sujeirinhas que estavam lá embaixo. Mas você pode, depois de 10, depois de 5, depois de 1, depois de 50 anos, você pode, por alguma questão que na psicanálise nós vamos chamar de gatilho emocional, né, por um disparo, por um gatilho emocional, por algo emocionalmente que você vive, você vai dar uma sacudida nesse tapetinho. Ele sai do lugar e a sujeira que estava lá embaixo se espalha. Né? Imagine, ilustrativamente, imagine essa situação. Né? Dentro do teu aparelho psíquico, você vem guardando, vem guardando, vem guardando, e em algum momento isso tudo se solta. É a grande
raiz, é a grande consequência, em geral, para as depressões. As depressões partem, em geral, desse processo, desse momento. Do momento em que a gota d'água que esparrama toda a água, né, do copo, o momento em que esse gatilho emocional mexe esse tapete e toda essa sujeira sai, ela pode te levar para o processo de depressão. E, em geral, a depressão acontece por conta disso. De tanta coisa que você acumulou, de tanta coisa que você guardou, de tanta coisa que você não resolveu. E que aí chega uma hora que, pum, né, como se explodisse, né? E aí pode gerar depressão, e as depressões são, em geral, causadas por esse movimento. Mas você pode ir para uma síndrome de pânico, você pode ir para as tuas crises de ansiedade. As tuas crises de ansiedade podem estar partindo desse movimento. Então é por isso, de novo, insisto, no processo terapêutico. Por que você vai esperar esse gatilho emocional que você não sabe quando ele vai acontecer? Você não sabe de que maneira. Às vezes não é nem o que de mais sério você já vivenciou, mas é, de novo, como eu disse, aquela gotinha d'água no copo que transborda todo o conteúdo. Tudo que você vinha acumulando talvez fosse até mais forte, né? mais problemático. E às vezes esse gatilho emocional não é nem a coisa mais importante, mas ela é a desencadeadora, é o desencadeador de toda a questão, de movimentar esse tapetinho e toda essa sujeira sair, de cair essa gota d'água e essa água transbordar. Então é fundamental que você busque ajuda para falar de tudo isso, para falar sobre quais são as questões que você vem há tantos e tantos e tantos anos guardando aí no seu tapetinho, que você vem jogando debaixo desse tapetinho. Busca terapia, conversa com o terapeuta. Só de falar, de soltar, de começar a olhar para isso, você já vai se sentir muito aliviado, muito aliviada. E vai, principalmente, evitar de ir para um processo depressivo, por exemplo, de ir para uma crise de pânico, para uma síndrome de pânico, por exemplo. Então é possível você resolver isso, você despressurizar, desafogar esses sentimentos, essas questões, fazendo a terapia, buscando o processo terapêutico, né? Então, existem aqui na Vibe Mundial 24 horas por dia trazendo para você possibilidades terapêuticas. Existem infinitas, uma melhor do que a outra, mas entenda, é importante você falar sobre essas questões, tá? Dificilmente vai ter um processo que vá limpar isso tudo sem você falar disso. Algumas coisas sim, algumas coisas disso tudo que está aí, dependendo do processo terapêutico, ele vai limpar. Mas a maior parte você precisa falar sobre. Eu fico à sua disposição. Nosso tempo está acabando aqui. Na semana que vem eu vou falar mais um pouquinho sobre outros mecanismos de defesa, mas eu fico à sua disposição. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Me encontre aí no meu canal no YouTube, está lá o meu telefone, você pode falar comigo por lá. Se você puder, anote aí, 11 DDD de São Paulo, 98670-6310, 98670-6310. Mas tem lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, procura no YouTube que você vai ter lá todos os meus contatos, Facebook, Instagram. É só você me mandar uma mensagem e eu falo com você, ou então domingo que vem às 2 da manhã aqui novamente na Vibe Mundial.
Eu espero você.